Oi, pessoal, boa noite. Olá, gente. Boa noite. Estamos aí começando nossa live, mais uma live aí da Formule. Então hoje a live tá bem bacana, bem interessante, bem especial. O pessoal tá entrando. Então, boa noite aí para todos. Hoje a nossa live, né, ela tem um tema assim que é essencial, fundamental, até pelo crescente avanço, né, de casos, que é diabetes. Principais dúvidas. É o momento para você estar enviando, né, para você que é portador do diabetes ou que tem familiares ou amigos, então compartilha aí, ainda dá tempo, envia aí o aviãozinho para quem você acha que deve assistir essa live. Então você, como eu falei, né? Boa noite, meu nome é Luciana Liberato, sou farmacêutica da Formule e vamos aí estar dando continuidade às nossas sequências de lives com profissionais de saúde que são referência em suas áreas de atuação e mostrando sempre o quê? Informações, dicas, orientações sobre saúde, beleza, bem-estar e qualidade de vida. Espero que estejam gostando e é uma pergunta que eu faço para vocês, né? A preocupação com a saúde, né, nossa e das pessoas que estão à nossa volta. Então, e mesmo com bastante informação, né, com muitas informações que temos aí acerca do diabetes, muitas dúvidas surgem sobre essa doença. E amanhã, dia 14 de novembro, é definido como o Dia Mundial do Diabetes. E existe uma campanha todo ano. Essa campanha, essa live está sendo feita, na realidade, em alusão a essa semana, né, do diabetes, a campanha de conscientização. E nesse ano, a campanha tem como tema saiba o risco, né, o seu risco, e construa um futuro saudável. Então, o foco está girando em torno da prevenção. Vamos conversar a respeito exatamente de como prevenir, gerenciar, tratar essa condição tão importante de maneira eficaz. É um momento para a gente aprender mais sobre esse assunto, apesar de muito falado, mas sempre surgem dúvidas, questionamentos, e a diabetes é uma doença crônica, no qual, né, muitas vezes inicia-se de forma silenciosa, mas no qual o corpo não produz a insulina ou não consegue empregar adequadamente essa insulina que produz. Atualmente, o diabetes ele acomete, né, em torno assim, mais de 13 milhões de brasileiros, o que representa em torno aí, por aí, de mais ou menos 7% da população nacional, e segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, e segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, e no RN, a última pesquisa mostrou que 10% da população adulta do Rio Grande do Norte tem diabetes, e o Rio Grande do Norte é uma das capitais que tem maior prevalência dessa doença, que pode atingir, né, todas as faixas etárias, principalmente adultos e principalmente o diabetes tipo 2. Para conversar conosco sobre este tema, diabetes e esclarecer as principais dúvidas sobre a prevenção, até pela questão da campanha mesmo que foca no educar para proteger o futuro, eu convidei, né, nós convidamos aí primeiro uma amiga, né, de longas, aí desde a época aí do colégio, do Neves, que é médica endocrinologista, uma grande médica endocrinologista, que também é minha médica, minha endócrina, doutora Ana Karina Medeiros, que é diretora da Endoclin, onde clinica, também é diretora da Associação Médica do Rio Grande do Norte e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia do RN, do Rio Grande do Norte. Doutora Ana, sempre muito solícita, né, aí para, né, passar as informações, está sempre aí compartilhando conhecimento. A gente, às vezes nós fazemos, ela sempre participa de campanha, então, por exemplo, está sempre aí fazendo palestras em vários estados e municípios também. E vídeos, nós fizemos lives na época, inclusive, da pandemia, né? Conversas sobre saúde, beleza, bem-estar, qualidade de vida. E faz parte aí, desde o início de 2022, do movimento aí que a gente criou
eu comigo, Rossana Rebelo também, sobre o movimento Mulheres 50 Mais, Longevidade Saudável, que aborda aí a questão da menopausa. Que já foram aí 7 encontros e aí o 8º está se aproximando. Então, doutora Ana, seja muito bem-vinda, eu já posso te chamar, eu já vi aqui você. Vou lá, estou apertando aqui para lhe solicitar. Ou para lhe... Deixa eu puxar aqui. Chamar aqui. Olá, tudo bom, Oi, Luciana? Ana, tudo bom? Tudo bom? Tudo Um jóia, boa prazer estar aqui mais noite. uma vez. Então, E hoje eu boa estou muito feliz noite. que meu filho passou, né, na medicina para a UNP, então a gente vai ter um Sim, novo sim, médico na família, então olha vai aí, ser uma live assim especial mesmo, vai ser uma live bacana. emocionante. Parabéns aí para você, parabéns Obrigada. para ele. Então, muito bom. Então, excelente. E, mais uma vez, aí, seja muito bem-vinda. Em nome da Formule, meu nome, quero agradecer por ter aceito aí o convite. E eu acho que é um tema realmente que merece, né, ser falado sempre, até pelos riscos e pelas complicações que pode gerar, mas principalmente uma forma de convívio, né, com essa doença quando ela se instala. A gente vai aí aprender a caminhar em direção a uma vida mais saudável, né, porque o controle do diabetes é fundamental até para a questão mesmo da mudança do estilo de vida. Se esse estilo de vida, de repente, não foi mudado, que gerou, às vezes, até a causa da doença, mas, de repente, é uma forma de gerar aí uma mudança. De uma doença que pode ser controlada, né, mas que para que os efeitos não interfiram aí no dia a dia e o mínimo possível que não ocasione complicações. Então, doutora Ana, bom, antes de começar, você gostaria de passar alguma informação, assim, falar alguma coisa? Ou eu já posso ir direto? Não, já pode começar, vamos Vamos começar. embora, vamos lá. Então, mesmo sendo, como eu falei, uma doença, né, bastante conhecida, muito divulgada em todos os canais, o diabetes ele ainda gera muitas questões e incertezas na cabeça de muita gente. Então, a pergunta principal, assim, que está dentro da campanha desse ano, falando sobre prevenção, a pergunta é: diabetes pode ser prevenido? Pode sim, Luciana. O diabetes mais comum, que é o diabetes tipo 2, né, que acontece em mais de 90%, né, dos casos de diabetes, ele pode ser prevenido sim, principalmente mantendo-se um peso saudável. Porque o principal fator de risco hoje para o diabetes tipo 2 é o excesso de peso, né? Então, a obesidade e o diabetes, eles andam ali juntinhos, né? Então, na hora que você perde peso, na hora que você tem um peso saudável, você está prevenindo a doença. E um outro fator que é muito importante também, que muitas vezes causa esse diabetes tipo 2, é o sedentarismo, né? A gente sabe que existe o diabetes tipo 2 também tem um forte componente genético. A genética, infelizmente, a gente não tem como mudar, mas a gente pode sim ter uma vida mais saudável, manter um peso saudável, né? Ser ativo fisicamente, que a gente vai estar prevenindo realmente esse diabetes. Então, pelo menos 80% dos diabetes poderia, né, ser prevenido, né, com realmente essas mudanças de estilo de vida. A gente realmente só não pode mudar a genética. O diabetes tipo 1, que é o diabetes, né, geralmente acontece em crianças e adultos, e adultos jovens, né? Então, esse diabetes é um diabetes autoimune. Então, isso sim é uma fatalidade. Realmente, a gente ainda não tem, atualmente, uma prevenção realmente eficaz para esse tipo de diabetes. Então, o diabetes tipo 1 a gente realmente não tem como prevenir, mas o diabetes tipo 2, sim. Certo. Então, assim, o diabetes tipo 1, como você falou, né, que doença autoimune, ela acomete mais crianças e adolescentes, e o tipo 2 mais adultos. Eu sei que pode Isso, acontecer, né, com principalmente a partir faixas. dos 40 anos. Certo, certo. E faixas etárias, tem alguma distinção? Olha, hoje, com o aumento crescente da obesidade, que a gente tem obesidade, né, adolescentes com muita obesidade, hoje a gente tem cada vez mais precocemente o diabetes tipo 2. Né? Antigamente a gente tinha essa diferença muito, né, muito clara. O diabetes, quando acontecia na criança ou no adulto jovem, geralmente era tipo 1, e quando a gente acontecia numa idade mais, depois pelo menos dos 30 anos, era tipo 2. Mas hoje a gente tem, infelizmente, crianças até com diabetes tipo 2 por conta realmente do aumento, né, do crescente da obesidade que está tanto em crianças quanto em adolescentes. Certo, certo. E dentro dessa questão também né, como você falou, assim, dele da prevenção,
né, principalmente aí dos hábitos, da mudança do estilo de vida, como é que a gente pode falar, então, que já se torna, né, um fator de risco? Assim, os principais fatores de risco que está O dentro principal mesmo dessa... existe a questão genética, como a gente falou, o diabetes tipo 2, ele realmente tem uma influência genética muito grande, né? Então, se você tem realmente na sua família casos de diabetes, você tem que estar muito mais atento à sua glicose. Aí tem a questão da obesidade, como a gente falou, e a questão do sedentarismo. Então, esses são os principais fatores de risco. Certo. E dentro da prevenção, ou quer dizer, saindo da prevenção, o diabetes, ele tem cura? Sim, é uma boa notícia, né? A gente tem trabalhos, cada vez mais trabalhos mostrando realmente, a gente não chama de cura, por exemplo, o tipo 2, a gente chama de remissão. Certo. Por que remissão? Porque, infelizmente, a doença você pode perder peso, a doença você pode fazer essa remissão, que é uma cura, entre aspas, você fica sem medicação, mas essa doença pode voltar porque a tendência genética está lá, a gente não modificou isso aí. Hoje a gente tem remissões, a partir, por exemplo, se você pegar o peso máximo do paciente, você diminuir 15% desse peso, você já pode ter grande parte desses pacientes diabéticos, você pode ter a remissão da doença. Claro que essa remissão só vai acontecer numa fase mais inicial do diabetes, né? Então, geralmente, até 6 anos do diagnóstico, né? Se eu tenho um diabetes mais avançado, onde você já tem uma falência pancreática maior, eu não vou ter como fazer essa remissão. Uma outra situação que a gente faz remissão, que é a gastroplastia, né? Então, que é aquela cirurgia da obesidade. Então, alguns pacientes que fazem a cirurgia da obesidade, eu acho que é comum alguém saber, alguém fez a cirurgia e deixou de tomar o remédio da diabetes. Mas também a gente chama de remissão, não chama de cura, porque às vezes, principalmente depois de 5 anos, depois da cirurgia, realmente esse diabetes pode voltar. E, assim, uma notícia muito boa que a gente teve realmente esse ano, acho que a grande notícia é o diabetes tipo 1, né? Que é o diabetes mais sofrível, né? É aquele que geralmente acontece em crianças e adolescentes, como a gente falou. E a gente tem um trabalho, né, com terapia, com células-tronco, né? Que o FDA aprovou agora o estudo em humanos. E aí, assim, vai ser um grande avanço para esses pacientes, né? Porque realmente que o paciente ele precisa usar insulina sempre, ele não aceita, ele não responde aos remédios orais, né? Então, esse paciente precisa, muitas vezes, até 6 injeções diárias de insulina. E, para esses casos, o que é que acontece? Esse transplante vai ser um transplante autólogo, ou seja, do próprio paciente. Ele vai retirar células, né? Que são essas células-tronco do próprio estômago do paciente e vai implantar no pâncreas, né? Então, não tem rejeição, porque é do próprio paciente, né? E aí, a gente tem grande expectativa, realmente, porque essas células... elas são totipotentes, né, que a gente chama. Então, quando ela vai para o pâncreas, ela adquire a funcionalidade dessas células pancreáticas, então ela vai produzir insulina. Então, a gente tem uma expectativa muito grande, né, da cura realmente do diabetes tipo 1 com essas pesquisas com células-tronco. Não, assim, excelente, né? Uma excelente notícia. Uma excelente realmente, notícia, até porque, com certeza, até porque a faixa etária, não, independente de faixa etária, mas até porque a faixa etária, né, criança e adolescente, com esse, assim, ficando desde o início da vida, da infância, com essa dependência, né, insulina, assim, essa questão das injeções, e até, né, de qualquer maneira, pela cura mesmo. Com relação ao paciente diabético, Ana, os principais riscos que esse paciente tem e as possíveis complicações para o diabético, nessa questão da neuropatia, da cegueira, muitas vezes, que às vezes, né, situações mais extremas, como é que é visto isso? Bem, a principal complicação do diabetes e a mais temível é realmente as complicações cardiovasculares, né? A gente sabe que o que mata o diabetes não é a glicose alta, né? Muitas vezes é o infarto, é o AVC isquêmico. Então, essa é a complicação mais temível. E aí, você também tem nesse paciente, né? Além desse AVC, o infarto, né? Que a gente chama de doença macrovascular, você pode ter também a vasculopatia diabética, né? Porque você pode ter obstrução de pequenos vasos, exatamente pela formação de placas, né, de ateromas, e aí você tem perda, né, da vascularização, muitas vezes aquele paciente ele pode ter feridas nas pernas, ele pode até evoluir com úlcera e às vezes até amputações, né. A gente tem na retina, né, alteração, esse paciente pode ter perda visual, então pode ser desde, assim, só aquela visão turva, ao paciente pode ter uma perda visual mais importante, que pode realmente, como você falou, levar à cegueira. A gente tem, a nível renal, esse paciente também pode ter perda de função renal, que também esse paciente poderia, no futuro, até culminar numa hemodiálise, por exemplo. Então, essas são as principais, né, complicações desse paciente. Além de tudo, também tem a complicação do sistema nervoso central, né? Então,
A gente Sim, tem, esse paciente ele tem um risco maior de demência. A gente certo, também, o paciente também pode ter o que a gente chama de neuropatia diabética, né? Então, são as certo. alterações em nervos, que você pode ter desde uma dormência até uma perda de sensibilidade total, ou alguns pacientes evoluem com dor, né? Tem uma que é a dor neuropática, que é uma dor importante, né? Principalmente em membros inferiores, que é uma dor que acontece bilateral, né? Nas duas pernas, que dá principalmente à noite, é uma dor realmente, muitas vezes, assim, é bem incapacitante até essa dor, e que alguns pacientes podem ter. Porém, todas essas complicações, elas geralmente advêm de um paciente com diabetes mal controlado. Se É você isso que eu tem ia um diabetes perguntar. bem controlado, Uhum, dificilmente a gente vai ter essas complicações. Então, certo. esses casos de amputações de perna, de cegueira, a gente não se preocupe. Se você se cuida direitinho, não vai acontecer isso. No consultório mesmo, hoje em dia eu só estou trabalhando em consultório particular, não estou trabalhando mais no SUS. Então, assim, eu não Uhum, vejo esses casos no meu consultório. A gente tem um ou outro paciente, que são aqueles pacientes assim que realmente foram totalmente descuidados, pacientes que moraram no interior, mas paciente aqui do certo. interior, hoje a gente trata o pré-diabetes, né? Uhum, A gente sim, trata o como você paciente falou, antes de se tornar diabético. tem que se Então, a gente, tornar. cada vez menos a gente tem essas complicações mais sérias do diabetes, como tinha anteriormente. Eu mesmo me tornei diabética porque eu tenho na minha família, infelizmente, Sim, casos de amputações de perna. O tio que eu tinha sim. mais querido amputou as duas pernas por diabetes. E devido a esse tio, né, até me emociono falando, mas Uhum. realmente foi esse tio que eu tinha que era muito querido. E ele, E, a partir desse meu tio, foi que realmente resolvi ser endocrinologista. Então, porque eu queria mudar esse cenário, não queria isso. mostrar. E hoje, assim, no meu dia a dia, graças a Deus, a gente tem visto isso. As pessoas têm tido muito mais cuidado. E a gente não tem tido mais esses casos tão severos, tão sérios. Pois é, então, a prevenção, né? E se não conseguir prevenir, o controle, né? Exatamente. O bom Exatamente. controle, você vai ter uma vida Uhum, normal, né? Com algumas restrições, você vai ter uma vida normal e não tem por que ter medo de ter o diabetes, né? Então é só tratar uhum, adequadamente. isso. E então, né, como a gente estava assim, tá girando aí em torno da prevenção, até para a gente focar aí nessa campanha, né, nessa parte educacional e tudo, educativa. Os sintomas, Ana, os sintomas iniciais e como identificá-los, porque muitas vezes a gente é muito assim, tem essa relação, eu urino demais, eu tenho sede demais, ou né, assim, eu tenho fome demais, então o formigamento, então, como é isso realmente tem a relação? É um gatilho? Ou é um sinal, quer dizer, né? Um alerta? Luciana, infelizmente eu digo muito que o grande problema do diabetes é esse, porque geralmente é uma doença silenciosa. Então, é uma doença que geralmente o paciente não sente absolutamente nada. Não é incomum, às vezes, a gente, quando fazia a glicemia no consultório, a gente ter pacientes com glicemia de 500 e o paciente está sentindo alguma coisa. Não estou sentindo absolutamente nada. Então, realmente é uma doença que a gente precisa estar atento à nossa glicose, porque muitas vezes o paciente não vai sentir nada. Numa fase mais avançada, é que realmente aquele paciente ele vai ter realmente a acordar à noite, né, para urinar, que a gente chama de nictura, ele urina muito durante o dia, ele tem muita sede, ele pode perder peso numa fase mais avançada. Então, isso realmente, a sonolência durante o dia, a fraqueza muscular. Então, isso aí já acontece naqueles casos mais avançados, geralmente com glicemias acima de 200. Mas não esperem esses sintomas para poder Para achar poder. que tem que ir para o médico, tem que pesquisar diabetes. Uhum. Aproveitando que a gente está falando dos sintomas, Vânia está perguntando aqui, é normal, né, o que a gente falou, essa dormência nos pés, poderia ser um indício? Essa dormência ela precisa ser investigada porque pode ser um sinal realmente da neuropatia diabética. Então, esse paciente que tem dormência, ele precisa ser investigado para neuropatia diabética. E aí isso tem tratamento, tá? É, Existe tratamento para essa dormência. Muitas vezes a gente não consegue reverter, né? Mas se ele tem só uma dormência, a gente tem que pelo menos tratar para, né, ter mais atenção a essa glicemia, né? Existem algumas vitaminas que a gente pode fazer para dar uma melhorada nessa uhum. dormência. Existem alguns tratamentos também. E o importante é que isso não evolua para anestesia, porque alguns Certo, pacientes perdem totalmente a sensibilidade. Então, a dormência é uma fase inicial. Então, a gente certo. tem que ter cuidado para que isso não avance para até a anestesia, né? Que realmente é um caso muito mais sério. O paciente ele perde a sensibilidade, então ele perde a defesa. Na hora que Uhum. ele perde a defesa, ele tem muito mais risco de lesão nesses De pés lesão, e, isso, consequentemente, do pé diabético. do pé diabético. Ana, assim, existem doenças relacionadas, assim, a pessoa diabética, ela pode, como você falou, né, o risco cardiovascular, a parte cardiovascular, hipertensão, ou alguma outra disfunção, de repente, tireoidiana, isso está relacionado, geralmente, o paciente com diabetes, ele tem alguma outra disfunção, alguma outra comorbidade? O paciente
diabetes por si só é uma doença de alto risco cardiovascular. Então, é comum o paciente diabético ele ter a hipertensão associada, esse paciente ele ter a obesidade, né? Como eu falei, anda muito, as doenças andam muito próximas ali. Esse paciente diabético, em torno de 70 até 70%, eles vão ter o que a gente chama de esteatose hepática, né? Que é a gordura no fígado, tem uma correlação muito forte com o diabetes tipo 2. Existe uma correlação do diabetes também com o Alzheimer, né? E com o quadro de demência, né? A gente até falou um pouco. Então, assim, o leque é grande. E existe uma correlação também com doenças dermatológicas. Por exemplo, é comum o paciente diabético ele ter psoríase, por exemplo, tá bom? Paciente com DM1, que é uma doença autoimune, é comum esse paciente também ter uma outra doença autoimune, como vitiligo, como lúpus, tá? Então, existe realmente uma correlação forte com outras doenças, né? O diabetes é uma doença sistêmica, então ela atinge vários órgãos e sistemas, então termina que realmente ela envolve muita coisa. Bem, esse paciente com diabetes só, falando assim, ele tem maior risco de infecção também, né? Um paciente que tem uma imunidade mais baixa, então ele tem muito mais risco de adoecimento. Certo, e também é como a gente fala muito, existe muito esse um termo, né? Assim, de repente, ele não foi tão, não é que seja recente, mas vamos chamar de, é relativamente recente, né? O que chama síndrome metabólica, né? Que envolve aí o paciente, né? O diabético, da hipertensão e a questão mesmo da hipercolesterolemia, tá junto com a obesidade. E visto isso, né? Essa questão na busca na ida ao médico, né? A procura, que a gente sabe que realmente, às vezes, né, o paciente vai para o clínico, de uma maneira geral, mas o profissional capacitado, o profissional habilitado, da especialidade médica habilitada para essa, até porque nós estamos falando aí da endocrinologia, é o médico endocrinologista. Mas qual seria, Ana, nessa questão do diagnóstico, os exames que a gente pode dizer padrão ouro? Para o diagnóstico, muitas vezes, Luciana, cada vez a gente tem usado mais só a glicemia. Então, hoje, duas glicemias acima de 100, por exemplo, até 126, a gente já daria o diagnóstico pré-diabetes. E duas glicemias acima de 126 já seria o diagnóstico de diabetes. Então, isso seria a forma mais simples. Naqueles casos que você tem um paciente de alto risco, você tem uma glicemia normal, mas que é um paciente acima de 40 anos, tem um histórico familiar de diabetes, é um paciente obeso. Então, muitas vezes a gente vai fazer para esse paciente o que a gente chama de curva glicêmica, que eu consigo realmente ser o padrão ouro, né, que a gente poderia dizer. Eu consigo detectar, porque aí nessa curva o que é que eu vou fazer? Eu vou dar uma solução açucarada e eu vou ver se esse paciente consegue metabolizar aquele açúcar. Então, se ele conseguir metabolizar, o pâncreas está funcionando. Se ele não conseguir metabolizar, e aí eu vou conseguir dar esse diagnóstico de forma muito mais precisa, de pré-diabetes ou de diabetes mesmo. É importante, né? Você falou, esse paciente diabético é um paciente que ele precisa realmente ser acompanhado. O ideal é que ele seja acompanhado pelo endócrino, mas muitas vezes assim, o endócrino, o paciente que mora no interior e não tem um endócrino, ele vai procurar o clínico. O clínico, muitas vezes, ele está capacitado para tratar a doença. O importante é que realmente ele trate. O ideal é que seja pelo endócrino, mas se ele não tem um endócrino, ele pode tratar com o clínico, ele pode tratar com o geriatra, mas o importante realmente é que ele cuide, ele faça os exames, né, o controle desses pacientes. Geralmente, esse tratamento é individualizado. Tem pacientes que vai precisar vir no consultório a cada 3 meses, tem paciente que vai precisar vir todo mês, e tem paciente, às vezes, que eu vejo até semanalmente. Por exemplo, paciente que eu começo insulina, esse paciente eu vou pedir para vir com uma semana. Então, isso é muito individualizado, mas o ideal é que esse paciente diabético seja acompanhado pelo menos pelo endócrino, pelo educador físico, ele vai precisar fazer atividade física, ele vai precisar fazer dieta, então pelo nutricionista também, pelo menos esses 3 profissionais. E uma vez por ano, o ideal é que ele passe pelo menos pelo cardiologista e passe também pelo oftalmologista para ver o fundo de olho, porque já que é um paciente que a gente sabe que pode ter comprometimento de retina. Então, pelo menos uma vez por ano, o ideal é que esse paciente realmente seja visto pelo oftalmologista. E dependendo da situação, por exemplo, essa paciente tem dormência, o ideal é que passe pelo neuro, ou um paciente que tem uma alteração vascular, ele vai passar pelo angiologista. Então, realmente, como eu falei, é uma doença sistêmica, então é um paciente que muitas vezes precisa ser acompanhado por vários profissionais. Profissionais, né? Muito profissional. Eu vi aí, você falou do angiologista, vi aí a doutora Regina entrando aí para conversar aí com a gente também, né? Pois é, Regina é muito importante. Muitas vezes me auxilia muito nos meus pacientes. De vez em quando eu aperreio ela. E a hemoglobina glicada? Como assim, é uma pergunta que é feita, até estou entrando aqui porque foi uma pergunta que ficou no direct da Formule, que às vezes as pessoas, a próprio leigo, vai olhar lá e tudo é hemoglobina glicada. Então você falou, né, o padrão ouro, a questão da curva, ela é um parâmetro também? A hemoglobina
hemoglobina glicada é um importante parâmetro para o controle do diabetes, porque ele vai me dizer a glicemia, como esteve essa glicemia nos últimos 3 meses, e ela dá como se fosse uma média aritmética. Então, eu consigo determinar se esse paciente está bem controlado ou não. Agora, às vezes, essa hemoglobina não sempre vai refletir o que acontece. Por exemplo, se é uma média aritmética, vamos supor, se eu tenho um paciente que tem muita variação de glicemia, por exemplo, ele faz hipoglicemia, ele faz glicose alta, então quando você junta no final, a hemoglobina glicada dele vai estar muitas vezes normal e que muitas vezes aquilo não vai refletir a realidade. Aquele paciente está fazendo hipo e está fazendo picos de hiperglicemia. Então, assim, é um conjunto de coisas. O ideal é que esse paciente ele faça um diário glicêmico também. É muito importante o diário para a gente. Porque se esse paciente ele vem a cada 3 meses, ele sai só a glicose de jejum, mas às vezes a glicose de jejum está 90, mas às vezes no mesmo dia eu tenho uma glicose à noite de 200. Então, muitas vezes essa glicemia de jejum não vai ser suficiente, só a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada. O ideal é que esse paciente faça um controle, o diário da glicemia, a gente pede para pelo menos antes da consulta, ele fazer 15 dias antes da consulta esse diário. E a gente pede para eles aferirem a glicose antes do café, antes do almoço, antes do jantar, e 2 horas após café, almoço, jantar e ao dormir. Então, são 7 horários que a gente pede para olhar. Não precisa olhar esses 7 horários no mesmo dia, eles podem intercalar. Um dia ele olha de manhã, outro dia ele olha à noite. Mas o importante é que na consulta ele traga esses 7 horários. Uma outra opção também, eu acho que a gente tem, que é o ideal, a gente fica muito feliz quando coloca, que é o Libre, né? Que é uma monitorização contínua da glicose. Então, eu vejo a glicose até como esteve de madrugada. Então, para a gente é muito importante o Libre. Se puder colocar, o problema realmente é custo, né? Então, o Libre hoje, o custo mensal vai já em torno de R$ 500, então nem todo paciente vai fazer. Muitas vezes o que a gente orienta o paciente é que ele coloque Libre 14 dias antes da consulta, que o Libre dura 14 dias. Então, antes da consulta ele colocaria, porque a gente tem um diagnóstico muito melhor. A gente consegue avaliar mais muito melhor. fidedigno, né? Certo. Isso. E aí a gente consegue fazer um tratamento muito mais assertivo para esse paciente. Eu vou usar a medicação naquele horário que ele vai ter uma glicose mais alta e eu vou poupar a medicação no horário que ele tem uma glicose mais baixa. Então, eu consigo realmente fazer uma estratégia terapêutica muito melhor quando eu tenho realmente esse controle do dia todo. Certo. E você mesma, a gente estava conversando, quer dizer, acho que a gente não tinha comentado, mas assim, a gente já coloca que também é um medo, né? Principalmente nas mulheres nas gestantes, a questão do desenvolvimento do diabetes gestacional, assim, falar um pouquinho sobre essa condição e quando é que ela acontece, né, Ana? Eu acho que isso é importante. Pois é, o diabetes gestacional é um diabetes que acontece na gravidez, geralmente no terceiro trimestre. Então, é mais comum em mulheres, né, que estão acima do peso, né, que já engravidaram muitas vezes obesa, ou que ganharam muito peso na gravidez, e principalmente nas mulheres que engravidam de uma idade mais tardia, principalmente naquela idade acima de 37 anos. Então, que essas mulheres, todas elas, façam uma curva glicêmica no período de 24 a 28 semanas. Esse diabetes acontece porque na gravidez a gente tem hormônios que realmente eles prejudicam a ação da insulina. Então, mesmo que essa paciente grávida, ela hiperproduz insulina, ela tem até uma resistência à insulina, ela tem muita insulina, mas aquela insulina ela não age corretamente. Então, termina ocasionando esse aumento da glicose. E aí é importante que seja feito esse tratamento, principalmente, assim, para a mãe não tem grandes repercussões, ela pode ter um polidâmino, né, que é o aumento do líquido amniótico, ela pode ter um parto mais precoce, mas, assim, principalmente para a criança e principalmente a nível futuro. Essa criança que é criada num ambiente hiperglicídico, que ela vive no útero ali, que ela tem muita glicemia, ela tem muito maior risco de no futuro ter um diabetes, ter a obesidade mesmo, a mulher ter ovário policístico. Então, é importante que a gente trate para que a gente dê uma condição de saúde para essa criança, né, no futuro. Então, é um grande benefício a mulher tratar realmente o diabetes gestacional. Geralmente é um diabetes que não tem sintomatologia, então você tem que realmente aferir a glicose, né? Em algumas situações você vai ter que fazer realmente a curva, você só vai conseguir detectar nessa curva. É importante que seja feita com 24 semanas, principalmente nessas pacientes de alto risco, e para que a gente consiga tratar de forma adequada e que a criança realmente, né, seja um adulto saudável e que tenha realmente uma gestação saudável também. Mas, então, assim, sendo bem conduzida, essa diabetes, ela tende a desaparecer após o parto. É um diabetes muito fácil de controlar. Na grande maioria dos casos, mais de 50% dos casos, esse paciente vai controlar só com dieta e atividade física. A gente não faz nenhuma medicação adicional. Em algumas situações, realmente, que a gente não consegue controlar é que esse paciente, realmente, a grávida, vai precisar usar insulina, tá? Mas, geralmente, são doses pequenas, a gente é muito tranquilo, tá? Mas esse paciente realmente precisa ser tratado. Ok. E você comentou também, né, você falando assim, a questão do diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, a diabetes gestacional
e já começando a tratar a questão da prevenção, o pré-diabetes. Então, esse tratamento, né, como você falou, tem tratamento e qual seria? O pré-diabetes é uma condição que eu digo que o paciente está em cima do muro. Nem ele é diabético, nem ele é normal, né? Então, 25% vai se tornar diabético e 25% vai voltar à normalidade, né? Então, para que eu consiga que esse paciente volte à normalidade, principalmente eu preciso fazer dieta e atividade física. Então, o principal tratamento para o pré-diabético é dieta e atividade física. E geralmente eu consigo reverter esse pré-diabético geralmente com a perda de peso, né? Então, a gente consegue, do mesmo jeito que a gente tem a remissão do diabetes com a perda de peso, a gente tem a remissão do pré-diabetes com essa perda de peso também. Então, é muito importante que esse paciente ele tenha um peso mais saudável, ou pelo menos perca de 10 a 15% desse peso, para que a gente consiga reverter esse diabetes. Em relação ao tratamento, quando a gente tem um diabetes, que é um pré-diabetes que é mais avançado, porque já a gente coloca até o pré-diabetes em 5 etapas, né? Tem aquela fase mais inicial, mas você tem um diabetes que é um diabetes mais avançado, que é quase um diabetes. Então, nessas situações, a gente vai precisar usar medicação, né? E aí isso é individualizado. A gente usa muita medicação, né, para tratar esse paciente pré-diabético, mas aí vai ser individualizado. A gente já tem outras medicações que a gente utiliza também. E, na verdade, esse paciente precisa ser tratado. A condição pré-diabetes é uma doença, gente. Eu tenho um paciente pré-diabetes com alteração de retina, eu tenho um paciente pré-diabetes com dormência, com neuropatia diabética. Então, você pode ter complicações mesmo no pré-diabetes. Então, precisa realmente tratar. Então, não adianta, minha glicose é 105, tá tudo bem, tô de boa. Não. Essa glicose realmente precisa ser tratada. Muitas vezes, só com dieta e atividade física, muitas vezes vai funcionar para esse paciente. É importante você ter falado isso exatamente para, às vezes as pessoas, não, eu não sou ainda, eu tô pré. Então, ele tem que se cuidar, não é para esperar que vire, né? Tem que estar atento. E foi dentro, assim, né, nessa questão mesmo, a gente vai conversar agora, entrando na parte de tratamento e controle, né, que muitas vezes você falou da questão, né, assim, do estilo de vida e tudo, essa parte do movimento, do exercício físico, da questão da alimentação, acompanhada, né, predominantemente pelo profissional da nutrição, mas muitas dúvidas acerca de alguns alimentos, assim, mas principalmente são 3 dúvidas assim, de três produtos. Eu não digo que isso, até porque isso não é alimento, mas, quer dizer, não é que o carboidrato não seja, mas açúcar, preciso excluir, doutora, carboidrato e o consumo de álcool. O cigarro nem se fala porque não está nem dieta, não é para ter para ninguém. Diabetes. Porque o paciente diabético é um paciente que já tem um alto risco cardiovascular. Então, na hora que você fuma, você duplica esse risco. Então, realmente algo que é uma bomba relógio. É como se você tivesse um posto de gasolina e soltasse fogo. Né? Então, é para explodir tudo mesmo. Mas, assim, em relação à alimentação, eu diria que não existe nenhum remédio, nenhum alimento que é proibido totalmente para o paciente diabético, tá? O importante é cuidado, né? Então, a gente sabe que o açúcar e o carboidrato simples, né? Que é exatamente a farinha, são os mais prejudiciais, que aumentam a glicose muito mais rápido, vai direto para a corrente sanguínea esse aumento de glicose, então, os que devem ser evitados ao máximo. Mas também não é proibido o paciente diabético, no dia de Natal, comer o panetone, desde que ele esteja com diabetes bem controlado. Porque eu não posso, um paciente com a glicose 300, comer um pudim. Aí não dá. Aí vai complicar. Realmente, esse paciente tem chance até de fazer um coma hiperosmolar, que é uma situação grave, que o paciente muitas vezes vai até para UTI. Mas, assim, tudo é bom senso, né? Que eu tenho, se eu faço, então, dia da semana, tudo direitinho, dieta, tudo. Mas no final de semana, se minha glicemia está muito bem, se eu quiser, ali naquela festa, comer uma fatia de bolo, eu posso comer minha fatia de bolo, desde que depois eu já volte à dieta e que eu retome isso aí. Então, o ideal é que evite ao máximo, mas a gente não usa um proibido, até porque o proibido, ele até chama muito mais atenção, tá? Em relação à bebida alcoólica, a gente pede o quê? Para o paciente diabético evitar ao máximo o quê? A cerveja e o chopp, certo? E essas bebidas açucaradas, né? Com martini, né? Alguns são açucarados, realmente, que deve evitar. Mas, assim, e qual seria a bebida menos... Na verdade, o ideal é que também não bebesse nada, mas se a gente for dizer que a bebida menos prejudicial seria os destilados, né? A própria cachaça, certo? O gin é uma opção. Aí pode ser também o vinho tinto seco ou o uísque, tá? Então, geralmente são essas bebidas que a gente recomenda que tem um menor índice glicídico, que vai alterar menos realmente a glicemia desse paciente, tá? Lembrando que muitas vezes a própria bebida ela até baixa a glicose, né? É uma complicação às vezes da bebida, né? Principalmente se você bebe em excesso, é baixar a glicose. Então, o risco é de fazer uma hipoglicemia também, se esse paciente beber muito.
E aí você tem as consequências da hipoglicemia, né? Então, a hipoglicemia também é algo realmente, exatamente. né, Quando paciente, desagradável. às vezes, que bebe muito, às vezes toma glicose exato para poder, por conta da hipoglicemia Exatamente. que é gerada. É, e falando assim de novidades em medicamentos, né, assim, substâncias, eu sei, né, tanto na parte oral, como nessa questão das canetas, né, os análogos aí do GLP-1, o que é que você vê aí de novo? Como é que A você está gente teve entendendo grandes isso? avanços, né, Luciana, nos últimos anos no tratamento do diabetes. Antigamente a gente associava, assim, a medicação do diabetes, o paciente muitas vezes não usava porque passava mal, tinha hipoglicemia, né? Então são medicamentos que engordavam. E hoje, realmente, com esses medicamentos mais novos, que a gente chama de medicamentos inteligentes, por exemplo, você só baixa a glicose quando a glicose está alta, né? Então a gente tem as tiazolinedionas, a gente tem os tretinomiméticos, você tem os inibidores de CGLT2, são medicações que só baixam a glicose quando realmente ela está alta. E se a gente for pensar, por exemplo, os análogos de LP1, né, realmente são que chamam de canetas emagrecedoras, mas realmente é uma medicação perfeita para o paciente diabético, Com porque certeza. ela trata o paciente de modo global, né? Eu digo, ele realmente é uma medicação que você vai baixar a glicemia, mas você vai melhorar peso corpóreo. Esse paciente, se tem uma esteatose hepática, ele vai melhorar essa esteatose hepática. Esse paciente, muitas vezes, melhora lípides, né? Melhora o colesterol, melhora triglicerídeos. Esse É, paciente, muitas vezes, vai melhorar a pressão, porque ele cai a pressão também. Então, as medicações atuais, o controle vai muito além do controle da glicose, porque também não adianta pegar o paciente diabético só tratar a glicose. Esse paciente precisa ser tratado de uma forma holística. Se eu trato a glicose, mas eu deixo a pressão muito alta, se esse paciente trata a glicose, mas eu tenho um colesterol muito alto, e a gente sabe que o principal fator de risco desse paciente é a doença cardiovascular, então não vai adiantar só eu tratar a glicose, eu preciso tratar ele de uma forma global, né? De forma holística mesmo. Então, esses medicamentos mais novos, eles promovem isso, né? Muito além do controle glicêmico. A gente tem o inibidor CGLT2, né? Que a gente tem um estudo em Parreg mostrando que você tem uma redução de 38% de doença cardiovascular no paciente que utiliza essa medicação. Então, realmente, assim, são grandes avanços que a gente isso, tem. E a gente tem com muita certeza. perspectiva desse paciente diabético, eles vão evoluir de uma forma muito melhor atualmente, usando esses novos remédios. Né? Isso aí no futuro é que a gente vai ter esses ganhos realmente, porque a gente realmente tem usado muito essas medicações atualmente. Infelizmente, um fator limitante é o custo, né? Nem sempre a gente vai poder usar, não é todo mundo que vai poder usar, por exemplo, o análogo de LP1, o custo mensal hoje é em torno de R$ 700. Então, é um medicamento excelente, mas é um medicamento que eu digo que o principal efeito colateral É o realmente é o bolso, né? preço. E todo mundo vai poder realmente utilizar um inibidor, um análogo de LP1. Assim, foi essa demanda maior, né, desses tantos dos análogos LP1, como outras substâncias que você citou, são relativamente recentes, né? Assim, elas tiveram chegaram, né? Assim, parece que elas, lógico, os estudos acontecem há mais tempo, mas elas apareceram, Assim, os foram grandes benefícios. liberadas. Né? Os grandes benefícios foram mostrados agora. Na realidade, as medicações mais afetivas que foram, que são agora mesmo. Mas assim, por exemplo, a liraglutida, ela está há mais de 10 anos no mercado, né? A gente, antes da liraglutida, a gente tinha o Bieta. Então, o Bieta já, antes da liraglutida, eu acho que ele já tinha 5 anos no mercado. Então, é um medicamento que a gente já tem há 15 anos aí no mercado. Mas a gente tem cada vez mais visto os benefícios. E aí, realmente, com a semaglutida, né, que é o análogo mais novo, realmente com esse a gente teve grandes benefícios, realmente. E com menos efeitos colaterais. Então, foi o grande avanço, realmente, a semaglutida em relação aos demais, né, análogos de LP1. E como você falou mesmo, né? Acho que você já tinha comentado nessa questão, né, o paciente que é diagnosticado, que está fazendo um tratamento, né, medicamentoso, oral ou também associado a caneta, como deve ser feito, ele tem em casa, né, ele deve ter um arsenal, assim, não usar essa palavra, mas de repente, assim, o que é que ele precisa ter em casa, né? O que é fundamental, a questão do glicosímetro, a medição. A conservação é manter na geladeira, na porta da geladeira mesmo. É só manter a temperatura aí entre 3 a 30 graus no máximo. Você pode até tirar antes para aplicar. E se você estiver usando, e você pode até manter fora da geladeira, não seja num lugar fresco, certo? Que não atinja a temperatura acima de 30 graus, você até pode deixar fora. Normalmente a gente prefere que mantenha na geladeira, na porta, que a gente acha um pouco mais seguro. Mas você pode tirar, tá? Desde que, inclusive, assim, para transporte, você pode transportar até na bolsa mesmo. Desde a mesma coisa que você, por exemplo, não vai se você for daqui para Caicó, que é calor demais, dentro do carro, não adianta, você vai ter que levar um isoporzinho. Mas, assim, não é uma medicação também que ela precisa de uma conservação tão rigorosa, não, tá? Então, a gente
mantém ela rigorosa até você começar a usar, mas na hora que você começar a usar, você pode tirar da geladeira, sim. Não tem um grande rigor em relação à conservação, não. Luciana, eu falei tanto, acho que você Uhum. poderia falar um pouquinho também para a gente, como farmacêutica, né? Sim, Vamos lá. é, Eu acho que você poderia falar para a gente assim, se você tem, você, né, como farmacêutica, você tem algum ativo que você acha recomendaria, né, até para complementar esse tratamento do paciente uhum. diabético ou do paciente pré-diabético. Então, me diga aí o que é que você acha. Certo. Porque assim, como você mesmo estava falando, né, de qualquer forma, a inflamação, né, a inflamação sistêmica é um fator que existe, né? O paciente se torna um indivíduo inflamado, né? Uma condição inflamatória também. E esse controle, até mesmo a progressão, muitas vezes pode ser lançado mão associado com o tratamento, vamos chamar assim, tratamento convencional, tratamento medicamentoso, né? Com alguns ativos, como algumas vitaminas, minerais, alguns micronutrientes, mas principalmente com, que eu vejo muito, assim, a importância do intestino. Né? Então, muitas vezes, essa questão da trabalhar a barreira intestinal, né? Então, trabalhar o paciente que tem uma desbiose, uma pessoa desbiótica, uma pessoa que está desequilibrado, e muitas vezes o uso de da probiótico-terapia, algumas bactérias boas, elas aumentam essas citocinas anti-inflamatórias, e isso permite um controle maior da glicemia, né, da própria resistência insulínica, através, né, das fibras prebióticas, até para a questão mesmo da liberação da glicose de forma mais lenta no alimento, quando a fibra é utilizada junto, como a gente falou aí, o carboidrato não refinado, e sim o carboidrato integral de uma forma sem ser a farinha branca. Mas a importância, uma pessoa que perguntou, né, sobre o cromo, então a gente vê algumas vitaminas do complexo B, o ácido fólico, né, a vitamina B12, a vitamina B1, então tendo uma resposta na questão da glicemia também, da glicemia, da insulina em jejum, o picolinato de cromo, algumas vitaminas como a C, a E, o próprio magnésio, né, que ajuda no controle glicêmico associado com o zinco e o selênio. O zinco, ele é um mineral que ele tem uma resposta, assim, a suplementação, as meta-análises mostram realmente, assim, a glicemia, 2 horas, ele reduz isso aí, 2 horas após prandial. A produção, ele ajuda, a própria molécula de insulina, ela tem, o zinco faz parte da molécula da insulina, e ele ajuda tanto na secreção como na produção da insulina. Isso voltando nos minerais, mas muitas pessoas também falaram aqui, né, a doutora Vilma, que nutricionista, reforçando aqui o uso, né, da fibra, né, das fibras solúveis, dos prebióticos, que ajudam a reduzir o índice glicêmico, como a associação, por exemplo, do Fibergan, da polidextrose, da própria inulina, que é um produto muito interessante aí, o Fibremonte, os fitoativos, a berberina, né, que tem um estudo grande, a berberina, aí, mostrando que são componentes que ajudam até na questão da resistência, mas também na pressão sistólica, que ajuda nesse paciente que muitas vezes tem algum comprometimento cardiovascular. A berberina, ela tem uma resposta excelente, ela é um fitoterápico, né, extraído de uma planta chamada faéstulo. Alguns ativos, como a curcumina, o melão amargo, né, o bitermelo, o próprio chá verde, assim, existem algumas substâncias, a gimena, que muitas vezes as pessoas perguntam um pouquinho sobre ela, mas isso tudo de forma, como você mesmo falou, de forma individualizada, de forma orientada, né? O ômega 3 é excelente, não só para o paciente diabético, para o paciente hipertenso, para os pacientes de uma maneira geral. É um excelente antioxidante, anti-inflamatório, a coenzima Q10, que melhora o perfil lipídico também, atua reduzindo a inflamação no paciente com síndrome metabólica. Então, são adjuvantes que podem, na suplementação nutricional, né, que pode ajudar a que esse paciente tenha uma resposta melhor ainda, até no controle e na manutenção dessa vida com mais qualidade. Não é isso? Muitas vezes o paciente é duplamente inflamado, né? Porque ele, Isso, pelo diabetes, ele tem inflamação e muitas vezes pela obesidade também. Então, ele é também, duplamente inflamado. E às vezes ainda tem a esteatose hepática também, que é também. outra doença inflamatória. Aí, Então, às realmente, vezes você tem que, o é ácido um fator alfa-lipoico, às vezes você tem mesmo. que fazer alguns ajustes. Mas assim, eu digo muito que realmente o intestino é muito importante, porque muitas coisas, quer dizer, tudo, né? É absorvido Às vezes começa. e absorvido e modificado, transformado, biotransformado ali. Então, se ele não está com capacidade absortiva correta,
vai aí, não entra, não passa o que precisa e de repente passa muita toxina que não deveria passar. Então, isso é bastante importante, esse equilíbrio intestinal, essa saúde intestinal. E esclarecendo aqui uma dúvida que foi colocada assim também, que eu deixei aqui para perguntar aqui por último, até para a gente ver uma paciente que, até porque a gente faz essa questão, está do movimento 50 mais, e uma pessoa do movimento perguntou, eu estou na menopausa, né? Entrei na menopausa, já, né? Na menopausa, um ano após a automenstruação, e sou diabética e posso fazer a terapia de reposição hormonal? Pois é, esse realmente é um assunto bem controverso, né, Luciana? Mas o que acontece? O estrógeno, a gente falou que a doença aqui, o paciente diabético é um paciente de alto risco cardiovascular, né? E o estrógeno, ele pode aumentar a aterogênese. Eu acho que alguém já deve ter ouvido falar, fulano tomou anticoncepcional e teve um AVC, fulano tomou anticoncepcional e teve um infarto. Então, assim, a reposição hormonal, a base dele é estrógeno, geralmente. Então, eu prefiro particularmente não usar, tá? Mas, assim, cada caso isso é individualizado. Se eu tenho um paciente com muita sintomatologia, um paciente diabético super bem controlado, um paciente realmente que não é um paciente muito inflamado, então é um paciente que eu poderia realmente fazer nesses casos. Eu tenho realmente alguns poucos pacientes que eu faço reposição hormonal. Eu confesso que eu prefiro não fazer. Eu acho mais seguro realmente não fazer. Mas a gente poderia fazer e às vezes quando a gente não pode não lançar a mão do estrógeno, a gente pode fazer, por exemplo, a tibolona, que é um pouco mais seguro, né? Apesar do que a tibolona também tem uma ação estrogênica, né? Porque a tibolona é um hormônio sintético, mas que no organismo ele vai ter uma ação estrogênica e androgênica, né? Então termina que aumenta também, né, o risco de aterogênese, mas é um pouco menos do que o estrógeno. Então, assim, a gente vai individualizar cada caso, né? A gente tem algumas medicações que a gente pode melhorar os sintomas de menopausa sem ser a reposição hormonal. Então, isso é avaliado caso a caso, mas a priori eu prefiro, principalmente com paciente descompensado, realmente não fazer a reposição, para não aumentar esse risco cardiovascular. Então, aí, para a gente encerrando aqui nossa conversa, nosso bate-papo. Eu poderia só aumentar um pouquinho a luminosidade, Luciana? Certo. Só eu vou ter. Espera aí que ficou mudo. Espera aí, congelou. Opa. Ana, você está me ouvindo? Tô sim. Não, eu só aumentei a luminosidade porque estava muito escuro, porque eu estava... Você vê que agora melhorou, mas né? Foi dada a luz. Mas assim, eu tô lhe vendo bem e lhe ouvindo bem. Acho que foi só nessa hora agora. Não, eu só aumentei a luminosidade mesmo. Não, certo, tranquilo. Eu acho que, Luciana, o seu trabalho é um trabalho, assim, magnífico, né? Eu, assim, lhe admiro muito, né? Porque ter toda essa garra, né? Tá sempre fazendo live, tá promovendo saúde, tá dando a oportunidade da gente falar de saúde. Eu acho que, assim, parabéns, né? Assim, eu estou falando como amiga, né? Mas eu estou falando realmente que eu admiro muito o seu trabalho. Parabéns, continue, né? Nesse caminho. Eu admiro bastante, né? Tanto aqui nas lives, quanto até no Movimento 50 Mais, que realmente é um movimento que eu acho que traz muita alegria às mulheres, né? Com certeza, é uma forma de compartilhar. Isso, exatamente. E compartilhar, né? Experiências de saúde. Então, eu tenho aprendido muito nesse movimento também. Então, assim, eu quero agradecer. E aí, acho que como mensagem final, eu só queria colocar o seguinte. Então, se você está acima do peso, você pode sim perder peso para prevenir o diabetes. Eu acho que isso é muito importante. A prevenção do diabetes, o pressuposto é principalmente a perda de peso, manter um peso saudável e estarmos ativos. A gente não pode, sedentarismo é doença, a gente tem até signo, então não pode estar sedentário. Então, precisaria pelo menos fazer 150 minutos de atividade física por semana, que é o que a OMS preconiza. Se você é diabético, você precisa se cuidar, né? Então, é uma doença silenciosa, como a gente falou, mas é uma doença que pode realmente trazer consequências extremamente graves, né, para o organismo, quando o paciente realmente não trata. Então, se permita ser tratado, vá para um médico, né, faça esse acompanhamento regular, tome as medicações corretamente, que às vezes até vai para o médico, mas chega a receita e coloca dentro da gaveta e não toma o remédio. Então, é importante que faça esse tratamento corretamente para que realmente a gente tenha uma vida, né, uma boa expectativa de vida, uma excelente qualidade de vida, como a gente tem nos pacientes diabéticos que se cuidam. A gente tem uma vida praticamente, uma vida normal, como qualquer outra doença, como qualquer outra situação. Então, a gente precisa
é realmente cuidar da doença e não esperar sintomas, Então, né? A gente tem que tratar com mesmo a certeza. A doença. questão da regularidade ao médico, né? Por isso que eu vou assim, a gente fala muito o que que era para a gente fechar aqui, né? Assim, dicas para uma longevidade saudável, até porque a gente usa muito esse termo, longevidade, mas na realidade, longevidade você quer envelhecer, mas Com envelhecer com saúde, qualidade né? de Com vida, qualidade exatamente. de Ninguém quer vida. envelhecer numa cama Isso, doente, né? ficar, né, com Ter algum tido um tipo de. AVC e realmente ficar totalmente Exato. debilitado, Uhum, dependente, né? Então, isso mesmo. perguntando aqui onde é que eu atendo. Eu atendo Isso. na Endoclin, tá? E se alguém quiser, assim, eu estou sempre compartilhando algumas coisas, né? Principalmente esse mês, que é o mês de diabetes. Então, se alguém quiser me seguir, o meu Instagram é o Ana com 2 N's, Karina com K, Endoclin. Uhum. Certo, isso mesmo. Foi perguntado aqui Ana, alguma coisa, acho que também ligada à clínica, ou quer dizer, atendimento. Eu puxei aqui, eu escrevi só para no final. Se atende Petrobras. Atendo sim, atendo Petrobras. Quem perguntou já está respondido. Então, quais seriam os pilares aí para uma longevidade saudável, para envelhecer bem? Então, como você falou, a questão do cuidado da alimentação, o corpo ativo, que acho que é até como a gente comentou no último movimento, né, que foi sobre o exercício físico, o médico prescrever exercício físico, né, colocar escrito no Exatamente. papelzinho, né, Além, assim na né? receita, porque parece que fica mais, chama mais atenção. Né, dormir bem, essa questão né, de evitar o cigarro, controlar o estresse. Evitar o estresse é difícil, então controlá-lo. A questão mesmo do cérebro, né, tá sempre com o cérebro em movimento, lendo, né, vem fazendo leituras, trabalhando essa questão cognitiva, o ciclo social, manter-se também sexualmente ativo, o consumo, né, de reduzir bebida, essa questão, ter um propósito, se hidratar, né, a importância da água, né, da água, isso é fundamental, assim, essa coisa de ficar sempre lembrando aí de beber água. Então, essa questão de você aderir a um estilo de vida, a um padrão, desculpa, para você, na hora que você tem uma alimentação, né, não saudável, isso é associado normalmente a um excesso de insulina, hiperinsulinemia, uma resistência insulínica. Então, por isso que, indiscutivelmente, é importante realmente a gente buscar mudar o estilo ou melhorar, né? Isso aí, às vezes você não consegue mudar de uma hora para outra, mas você vai melhorando até que você, de repente, tá naquele patamar razoável, aceitável, Não, o né? que você Incluir, fizer, eu até brinco isso, um qualquer pouquinho, minuto da né? vida Isso, funciona. Qualquer isso restrição mesmo. Você até alimentar falou sobre vai isso, funcionar. foi. Né? É Porque às vezes, eu não né? consigo fazer a dieta da nutricionista, mas não precisa fazer 100%, então vamos fazer 80%. O que Uhum. você fizer vai lhe trazer benefício, né? Eu digo que é uma Uma poupançazinha, né? O que você fizer, poupança de saúde, você vai ter benefícios no futuro. isso mesmo. Tá colocado, você falou muito bem na questão da dieta, atividade física, o sono regular, o sono é muito importante hoje. O controle do estresse, né? Então, manter bons vínculos afetivos, ter um ciclo de Isso. amizade, já até a espiritualidade, né? Ter fé, acreditar que existe alguém que cuida da gente. Verdade, Então, com isso é importante certeza. até para a Isso. gente viver mais e E melhor. Então, melhor. é importante que a gente seja tratado, como a gente falou, de uma forma holística, né? Então, a gente não vai tratar só o diabetes, a gente Uma vai tratar parte. paciente, né? De uma E forma aí a gente tem que global. estar bem, né? Física e mentalmente, né? E a importância da avaliação médica regular, né? Realizar os exames, pelo menos uma vez ao ano, né? Quando Pelo menos uma vez ao normalmente ano, aquela questão para o de não diabético, buscar, né? né? Que aí vai, você, o homem, mulher, então geralmente vai, às vezes precisa ser encaminhado, mas buscar essa avaliação, isso é importante. Então, prevenir, né? Como a gente falou, que foi a palavra-chave, intervir adequadamente e o paciente sempre conhecendo e participando, né? Que é importante o paciente entender o que ele tem e participar no controle e no tratamento. Sempre a atenção, né? Como eu digo, gotas de atenção, uma boa dose de cuidado salvam vidas e a nossa saúde começa por a gente, né? Eu gostaria novamente de agradecer mais uma vez a Ana aí por ter aceito, por ter disponibilizado um pouco aí do seu tempo bastante corrido. Então, Ana hoje ia ter ia fazer participar de uma reunião na associação e assim juntou aí, né, fez aí tudo para estar aqui com a gente participando e fazendo essa live. Né, a gente já vai estar no próximo movimento também. E obrigada aí por ter compartilhado tanto aprendizado e esclarecedoras informações. E com certeza isso ajudou bastante. Quem está aqui vai ajudar muito mais pessoas que irão assistir, porque a live dela vai ficar gravada imediatamente após a gente terminar. Já vou compartilhar também com a Ana.
a live no perfil dela e vai estar também no canal de comunicação YouTube da Formule. Né? A partir de amanhã ele sobe para o YouTube. Então é isso, vamos tirar aqui uma foto. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado aí, mas também a vocês que estiveram aqui conosco desde o início, quem está entrando. Oi, Raquel, doutora Raquel é pediatra entrando. Na próxima semana temos uma live, não é isso, doutora Raquel? Então, muito bem. Vamos aqui fazer nossa foto. Pronto, ótimo. Muito obrigado, Ana. Boa noite, um bom descanso para todos. Boa noite para você e também para as pessoas, né, que gastaram um pouquinho do seu tempo ouvindo a gente. Então, Isso. agradeço. Tchau, boa noite. Tchau, Obrigada. boa noite para vocês. Tchau.